Vamos lá. Quarta-feira, 3 de abril de 2024. Vamos para o assunto do dia, a confissão do conflito entre o ministro de Minas e Energia, o presidente da Petrobras, o primeiro voto a favor da cassação de Moro e contestando o relator no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e a sentença judicial forçando o caçula do Lula com a Marisa, Lulinha, a ficar longe da ex-namorada. Bom, eu quero, antes de começar aqui, agradecer a você que me prestigia, que me dá força, que sabe que eu não sou imparcial, eu sou independente, não tenho governo, não tenho oposição, esquerda, direita, partido político nenhum, tá? Sou daqueles que pagam imposto altíssimo, para sustentar um bando de vagabundo da casta, que são os empresários mais ricos, não os empreendedores, os ricos aí que vivem da exploração dos mercados, né? Os políticos de alto escalão, parlamentares, militares de alta patente, sindicalistas, e nós aqui suando para pagar a boa vida deles, né? O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reconheceu que há um conflito entre o seu papel e o do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, aqui e acolá, entrando em conflito, mas disse que as divergências são salutares e não pessoais. Esse pessoal, né? Muito dinheiro dá para dividir entre a gente, né? Bom, então eu achei importante lembrar a você que anteontem mesmo eu citei um desses deslizes da Petrobras que estão sendo escondidos, que é um contrato da Petrobras com a Unigel no valor de 487 milhões de reais. Acontece o seguinte, meus amigos, sempre interessado em ouvir o outro lado. Quando acontece um caso desse, eu fico catando aí quem é que pode falar com a Petrobras. Tenho metido a cara na parede. Me deram o telefone de uma moça que se dizia assessora de imprensa, mas ela disse que é assessora de imprensa do presidente, passou 15 dias me enrolando, faz uns 2 ou 3 meses, e depois me passou com a assessoria de imprensa da empresa, cujo telefone é misterioso. A empresa está debaixo da névoa do silêncio. Isso não é bom, porque o principal acionista da empresa é o público. Ou seja, não é o Lula, não. O Lula é o que representa o público, que é o despresidente, né? Sócio do Arthur Lira no mando do Executivo. Nós é que pagamos a conta, né? Eu quero lembrar que eu continuo querendo falar ou perguntar alguma coisa ao Marcelo Lopes, que é o encarregado da parte jurídica da Petrobras, e o homem é um verdadeiro show de silêncio e suspeição. Por que não fala? Né? Desse jeito a coisa vai mal, hein? E como aconteceu antes, não tem nada para terminar bem. É bom lembrar, viu? Isso já aconteceu antes e não terminou bem. Bom, o relator do caso de abuso econômico contra o ex-juiz Sérgio Moro, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, levou 2 horas e 15 minutos para concluir a leitura de seu parecer. Ontem, dia 2, terça-feira, nele rechaça a possível cassação do mandato de Moro pelo Senado. O relatório é consistente e técnico. Nunca houve motivo para cassar Moro, como, aliás, não havia para caçar Deltan Dallagnol. É preciso dizer que todo o processo aqui tem relação com a política, não pode perder de vista que todo o processo aqui surge pela política, disse Falavinha ao iniciar a leitura de um voto de 231 páginas, que consumiu 2 horas e meia de sessão nesta segunda-feira. Hoje, o primeiro a votar depois do relator
José Rodrigo Sade, o contrariou. Indicado pelo Lula, é claro que contrariou, né? Pois é. Ele disse que, olha, que a magnitude dos gastos realizados não se baseia em lei nenhuma, se baseia no discurso lulista e petista para dar seu voto contra Moro. Eu quero dizer a você que há uma espécie de mitificação da justiça eleitoral como garante da tecnologia e da vontade popular no Brasil. É mentira histórica. Eu vou contar 2 casos gravíssimos. Na eleição para governador da Paraíba de 1960, o João Agripino ganhou na contagem do TRE do senador Rui Carneiro. Rui Carneiro recorreu, ganhou no TRE. 5 anos depois, já tinha acabado o governo João Agripino. Mas o caso mais grave é lá no Paraná. No Paraná. O famoso caso Ferreirinha, que o Requião ganhou do Zé Carlos, o seu adversário, né? Com um depoimento de um pseudo pistoleiro que matava pulseiros em nome do pai, o Oscar Martinez, pai do Zé Carlos Martinez. Foi provado antes de tomar posse, mas tomou posse porque a Justiça Eleitoral não reconheceu como justa a sentença, porque não foi processado junto o vice-governador. É isso é a Justiça Eleitoral. Mas não é só no Brasil não, viu? Um caso mais famoso no mundo é o caso do prefeito Daley, de Chicago, conhecido como o faraó da América, né? O faraó americano. Ele que deu a vitória, muito apertada, mas deu a vitória do John Kennedy contra o Richard Nixon em 1960, mesma época que houve aqui na Paraíba o caso do João Agripino versus Rui Carneiro. Então, é bom ter cuidado sobre isso, porque não tem garante na democracia, não. Quem garante a democracia somos nós, o eleitor, você e eu, o cidadão. O empresário Luiz Cláudio Lula da Silva, filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está proibido de se aproximar da ex-namorada que o acusa de violência doméstica, por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Entre as medidas protetivas, também está a determinação de que Luiz Cláudio deixe o apartamento do casal. A defesa do filho de Lula afirma que as declarações são fantasiosas e que pedirá reparação por danos morais. Vamos ver o que é que vai dar esse processo, né? Olha, está pegando muito mal a decisão da juíza Fernanda Helena Benevides Dias, que não prendeu o Fernando Sastre de Andrade Filho, 24 anos, acusado de ter matado o motorista de aplicativo Arnaldo da Silva Viana, de 52 anos, numa batida violenta do seu carro de luxo, no valor de R$1.300.000, contra o Sandero baratinho do Arnaldo. O Arnaldo deixou 3 filhos, é um caso gravíssimo, mas eu acho o seguinte, a juíza pode até estar certa, ela disse que não pode prender por clamor. Ela reconhece, a juíza, essa juíza que eu citei, ela reconhece que a alta velocidade com que Fernando Sastre de Andrade Filho dirigia e tal, que é fácil detectar isso, mas o flagrante foi evitado. A mãe foi ao local da batida e convenceu o policial, da polícia do governador Tarcísio de Freitas, a polícia que mata antes de perguntar. Então, às vezes, a polícia protege quem mata, principalmente quando tem muito dinheiro. Não quero dizer que houve suborno, mas, pelo amor de Deus, né? A mulher chega e diz: olha, o meu filhinho está ferido na boca, eu preciso levá-lo no hospital, vocês pegam o depoimento dele no hospital. Com isso, ela o livrou do flagrante, foram no hospital, ela não estava lá, ele não estava lá. Passou um dia a advogada dele dizendo que ele estava em estado de choque, não podia comparecer, e não compareceu. Venceu, como sempre, o criminoso rico, né? Se fosse um pobre, estava flagrado, né? Pois é, eu quero saber do governador Tarcísio de Freitas. Essa polícia é sua, governador? Tem essa atitude quando um carrão importado de R$1.300.000 bate no Sandero, o carrão importado tem sempre razão? Isso é que se chama um governo popular, democrático, governador Tarcísio de Freitas? Não vai ter punição na PM? Bom, por falar em popular e democrático, eu quero encerrar hoje
com um texto do meu amigo Walter Mairovich no UOL. Jeitinho de Lula para trazer Putin tem jeito de crime. Segundo o texto, Lula tem interesse em receber o sanguinário presidente russo Vladimir Putin na reunião do G20 no mês de novembro próximo, na cidade do Rio de Janeiro. Putin, por sua vez, precisa voltar a ter birareco internacional e faz de tudo para estar presente ao encontro de G20. Até para poder voltar a justificar a invasão da Ucrânia com violação de soberania garantida pela Carta Constitucional da ONU. O complicador para Lula ocorre de o Brasil, pelo Tratado de Roma de 1978, reconhecido constitucionalmente e aprovado pelo Congresso Nacional, está sujeito à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, que determinou a prisão cautelar de Putin. Como é que o Lula vai garantir que o Putin não pode ser preso aqui no Brasil se o TPI mandou prender, hein? Ei, Lula, vamos lá. Soltar o filho também não vai dar, né, Lula? Vai ter que cumprir as decisões da justiça. Mas antes que isso aconteça, vamos ficando por aqui, direto ao assunto. Até!